Então, gente, como a gente viu anteriormente, um problema que pode ter quando a gente utiliza um aproximador universal é que o erro de aproximação que sobra entre o aproximador, mesmo usando parâmetros ideais, e a dinâmica desconhecida, pode levar ao que a gente chamou de deriva dos parâmetros, que é o efeito em que os parâmetros estimados eles vão crescendo sem limite. Na literatura, tem principalmente 4 modificações robustas que podem ser utilizadas para robustificar as leis de adaptação e tentar lidar com esse problema, certo? Elas são a projeção, a modificação sigma, a modificação epsilon e a zona morta. Na aula de hoje, a gente vai focar a nossa atenção na modificação de projeção e na modificação de zona morta. A gente não vai ver as modificações sigma e epsilon. Ok? Então vamos lá. Na modificação de projeção, a ideia é a gente considera que o nosso parâmetro, certo? Desconhecido, a gente considera que a gente não conhece parâmetro, mas que a gente conhece um conjunto ao que esse parâmetro pertence. E a gente vai considerar que esse conjunto ele é. Opa! A gente vai considerar que esse conjunto ele é convexo e fechado, certo? Além disso, a gente vai considerar que esse conjunto ele é descrito lá por uma desigualdade que a gente vai considerar que ela é suave, ou que ela é ao menos continuamente diferenciável, certo? Ela admite ali derivada contínua em todo ponto. Beleza? Beleza. Então, se isso aqui é verdade, a gente vai falar, a gente sabe, né, na verdade, que a normal desse conjunto, né, por um ponto que está na fronteira, que a gente escreve como assim, um ponto está na fronteira, a gente escreve como parcial de S, certo? Que é um elemento da fronteira de S. A gente sabe que a normal dele, a normal nesse ponto, né, ela é dada pelo gradiente ali da restrição avaliado em θ. A gente está considerando aqui que o gradiente como um vetor coluna, diferente do que a gente normalmente considera que ele é linha. Beleza? Tá. Se isso é verdade, a gente sabe que ele é normal, pode ser calculado pelo gradiente da restrição no ponto, a gente pode usar essa normal. Opa! A gente pode usar essa normal para forçar que os nossos parâmetros fiquem dentro desse conjunto. Ok? Então, qual que é a ideia? Se a gente supor lá que a nossa lei de adaptação ela tinha uma forma assim, por exemplo, chapéu era psi, certo? A gente vai falar que ela vai continuar sendo psi se eu tiver no interior do conjunto. Opa. Se eu tiver no interior do conjunto, ou se eu tiver na fronteira, certo? Se teta chapéu estiver na fronteira e eu estiver apontando para dentro, certo? Se a gente considerar aqui, ó, né, eu vou considerar aqui uma restrição. Se eu tenho um ponto aqui qualquer, a normal está para lá. Para eu considerar que eu estou para dentro, eu preciso que o produto escalar entre a normal e o vetor que eu tenho, certo? Que é para onde eu estou apontando, esteja para dentro desse lado aqui, né? Tem que estar para cá. Ou ele está em cima ou ele está para dentro. Significa que isso aqui tem que ser menor ou igual a zero, que é o produto escalar, né? Que a gente pode escrever como o gradiente transposto. Vezes que se tem que ser menor ou igual a zero. Se isso for verdade, a gente não faz modificação nenhuma. Agora, se isso não for verdade, a gente pega e a gente retira do vetor que a gente tinha. Opa! A gente retira desse vetor a projeção dele sobre a normal, certo? Se a gente tivesse lá um vetor que estava saindo assim, a gente vai projetar ele em cima da normal, vai cancelar esse termo de forma que ele vai sobrar só um termo. Está aqui, ele vai andar em cima, certo? Da superfície. Então, isso aqui vai ser lá, se menos a projeção dele, que a gente pode escrever como sendo gradiente vezes gradiente transposto sobre gradiente transposto gradiente
Esqueci. E aí isso aqui é só no caso em que a gente está em cima da fronteira, né? Eu escrevi errado. A gente está em cima da fronteira e o produto interno lá está dando maior do que zero, está tentando sair para fora. Que aí eu vou cancelar esse termo, ok? Um caso que é muito comum também, mas que aí vai ser um pouco diferente, é o caso em que a lei de adaptação ela é dada por um parâmetro, alguma coisa com matriz de escala, certo? Que é ali um gama maiúsculo que a gente considera. Que, como a gente viu, a gente quase sempre considera esse gama. Se ela era dessa forma, vai continuar sendo dessa forma. Se tiver no interior, né? Ou se tiver na borda e pegando o produto lá agora. Bom, tem um gama aqui, né? Esse produto escalar está dando menor ou igual a zero, não vai mudar. Mas caso contrário, agora a projeção é um pouquinho diferente, porque ela vai ter que considerar esse fator de escala aqui. Então ela vai ser gama psi menos gama que multiplica gradiente de k, capa, gradiente de capa transposto gama psi sobre gradiente de k transposto gama gradiente de k. Que é o caso em que se θ chapéu pertence lá à fronteira e o produto interno que a gente pegou lá está dando maior do que zero. Beleza? A gente vai escrever essa operação de fazer uma projeção como θ chapéu, ponto, né? Vai passar a ser uma projeção no conjunto S de o que a gente tinha antes, certo? A gente vai escrever essa operação assim, uma projeção no conjunto S. Ok? Um caso muito comum e que aí fica simplificado, que a gente vai ver muitas vezes, é o caso em que a gente considera que a matriz de escala ela é uma matriz diagonal, certo? Só tem lá elementos na diagonal. Certo? E os nossos parâmetros, eles são tais que eles são limitados individualmente, certo? Cada parâmetro tem um limite inferior e um limite superior. Se isso aqui é verdade, a gente vai poder escrever, usando a projeção, que a lei de adaptação desses parâmetros vai ser uma coisa assim, ó. Ela vai ser a adaptação que já tinha, gama i lá, vezes que i. Se tiver no interior, né? GS, que é a mesma coisa que falar aqui. Mesma coisa que falar aqui. Né? Tá limitado dentro dos valores lá limite. Ou se tiver no limite de baixo e essa derivada está maior do que zero, então ele está crescendo, não precisa mudar também. Ou se tiver no limite de cima e tiver diminuindo, né? Certo? Caso contrário, simplesmente zero. Então essa aqui é a projeção quando a gente tem ali os limites individuais para cada parâmetro, que é muito comum a gente usar, certo? É muito comum usar uma matriz de ponderação diagonal e limites dessa forma. Então, a projeção mais comum que a gente vai ver é essa aqui, ok? Então, vamos seguir aqui, vamos estudar o que a projeção causa no sistema, certo? O que a gente acabou de ver? A gente acabou de ver que a lei de projeção, ela modifica a adaptação de forma que ela se mantém a mesma quando os parâmetros estão no interior do conjunto
ou quando está na borda e está jogando para dentro, certo? E ela só vai modificar o que está acontecendo se o parâmetro estimado estiver na borda do conjunto e estiver querendo sair para fora do conjunto, certo? Uma propriedade muito importante que essa modificação tem é que ela mantém as características de estabilidade que a lei de adaptação tinha antes de ter a modificação. Vamos ver como aqui, olha só. Que é a lei de adaptação, vamos escrever lá, por exemplo, a que a gente viu para o caso que era ponderado, né? Esse cara, aí ele virou para o único caso lá que vai fazer diferença, que é o caso em que eu estava na fronteira e estava querendo julgar para fora, ficou assim, né? Gama xi menos gama gradiente de K, gradiente de K transposto gama xi sobre gradiente de K, gama gradiente de K. Ok? Certo. Então, a única diferença vai ser esse termo aqui, e ele só aparece se eu estou na fronteira, né? Vou escrever isso aqui direito. Se θ chapéu está na fronteira, né? E o gradiente, né? Produto escalar dele com gama xi está positivo, que é ele está tentando sair para fora da região. Ok? Então, a gente já sabe que se eu estiver no interior ou essa condição aqui for definir negativa, eu não preciso estudar. Então, eu só preciso estudar para esse caso, né, que é o único caso em que vai mudar algum efeito no meu sistema, certo? Em malha fechada. Se a gente considerar lá uma parte da função de Lyapunov para o erro de adaptação, que é sempre a parte que a gente considera, que é lá, meio de θ til transposto gama menos 1 θ til. Como a gente lembra lá, θ til ponto é menos θ chapéu ponto. Então, a única diferença é para esse caso aqui, vai aparecer um termo a mais que vai ser θ til transposto gradiente de K transposto gama psi sobre gradiente de K transposto gama gradiente de K. Esse termo aqui embaixo, ele é sempre positivo, porque é como se fosse um quadrado aqui, né? Porque gama é uma matriz definida positiva. Esse termo aqui, por definição, ele só aparece quando é maior do que zero. Então, esse termo aqui também é maior do que zero. A gente tem que estudar esse termo aqui que sobrou. Ok? Para isso, a gente considerou, uma das considerações que a gente fez, é que o conjunto S é convexo. O que isso implica para a gente? Implica que se a gente tem um conjunto convexo e o parâmetro ideal pertence a esse conjunto, certo? Pode ser que ele está no interior, pode ser que ele está na borda. Se eu pegar qualquer conjunto na borda, vamos desenhar aqui um conjunto convexo, por exemplo. Considerar que o parâmetro S está aqui, por exemplo. Ideal. Se eu pegar qualquer conjunto da borda e apontar para aquele ponto, a gente vai ver que sempre dá um vetor que está apontando para dentro, certo? Se esse vetor está apontando para dentro, na hora que a gente pega esse vetor e faz o produto interno dele com a normal, no ponto em que o vetor está saindo, a gente vai ver que ele sempre está apontando no sentido contrário da normal, certo? A normal aponta para fora, ele sempre está apontando para dentro. Significa que, como o conjunto é convexo e o ponto está dentro do conjunto, na hora que a gente fizer θ til transposto gradiente de K, que é pegar o produto escalar entre a normal e esse vetor de erro, que está apontando do ponto onde a gente está para o ponto, e isso sempre vai estar apontando para dentro do conjunto, então isso sempre vai ser menor ou igual a zero, né? Pode ser que está em cima ali da fronteira, vai dar zero, no caso. Certo? Então isso aqui é menor ou igual a zero.
significa que esse termo aqui como um todo, que é o termo extra que aparece, sempre vai ser menor ou igual a zero. Se esse termo extra que aparece sempre ele é menor ou igual a zero, ele não interfere na análise de estabilidade, certo? Ele pode sempre, no máximo, ajudar o sistema a ficar mais estável, certo? A ter uma estabilidade melhor. Ele nunca atrapalha. Então, a ideia da modificação de projeção é que se a gente sabe que um conjunto está preso, que os parâmetros estão presos dentro de um conjunto, a gente pode forçar eles a ficar lá dentro, de forma que isso nunca vai atrapalhar a nossa estabilidade, certo? E aí a gente vê que isso, o que acontece? Vai ser uma coisa que vai garantir que os parâmetros vão ficar limitados, certo? Pode ser que eles tenham deriva, eles vão derivar enquanto está naquela região lá que a gente não conhece o que acontece, mas na hora que chegar no limite, ele vai travar ali no limite, ele nunca vai passar daquele valor. Certo? Uma outra modificação que a gente vai ver a modificação aqui hoje é a modificação de zona morta. Como a gente viu anteriormente, o maior problema que a gente tem com o erro é que ele causa a deriva, né? Que a gente acabou de falar. Certo? Mas ele causa a deriva só, como a gente viu lá na última aula, por exemplo. Certo? Tomando como exemplo aqui, para fazer, a gente chegou lá que V ponto era menor ou igual que menos AE ao quadrado mais módulo de E é delta, certo? Então, enquanto módulo de E tiver maior do que delta sobre A, V ponto vai ser menor ou igual a zero. Tá tranquilo, certo? O problema é que dentro da região, certo? Dentro dessa região delta epsilon, o erro, né? Menor ou igual que delta sobre A, pode ocorrer a deriva do parâmetro. Então, qual que é a ideia aqui da modificação de zona morta? Ela é uma ideia muito simples, mas muito efetiva também. A ideia é, se a gente entra para dentro dessa região, a gente desliga a lei de adaptação. A gente passa a escrever a lei de adaptação como uma coisa assim, por exemplo, né? Se eu tinha lá teta chapéu ponto, que no caso a gente está escrevendo, né, uma coisa assim, escrever assim, né? Se ele era lá, xi zeta, xi, gama, que se é, certo? Mas vai ser isso só se o módulo do erro tiver maior do que delta sobre A. Se ele tiver menor ou tiver igual, a gente zera, desliga a lei de adaptação. Beleza? Qual é o problema em tentar usar isso aqui? Eu não tenho a menor ideia quem que é delta sobre A, certo? Porque eu não conheço delta, que é o erro de aproximação. Certo? Então a gente vai falar que ela vai ficar ligada enquanto eu estou maior do que um φ. Ok? A gente vai considerar então que para a lei de adaptação aqui, de zona morta, a gente vai considerar que enquanto eu tiver maior do que um φ, que eu vou determinar ali de projeto, eu vou deixar ela ligada, senão eu vou desligar. Ok? E aí isso vai evitar os problemas, vai evitar a grande parte dos problemas ali. E aí a gente vai manter muito bem a estabilidade que a gente já tinha antes. Beleza? Um problema aqui que a gente tem é que, igual a gente falou, a gente não conhece quem que é o delta, então a gente tem que escolher um φ. Normalmente a gente tem que escolher um φ conservador, de modo que ele é maior do que delta sobre A. Se ele for menor, aí já não resolveu nada. Vamos considerar aqui que o φ ele vai ser, por exemplo, delta sobre A mais um epsilon. Ok? Como a gente vai ver aqui, a gente fazendo essa modificação de zona morta, a gente vai manter a estabilidade que a gente tinha ali para o sistema. Beleza? Qual que é a ideia aqui quando a gente faz isso? É que, fazendo isso aqui, a gente garante, como a gente vai ver aqui, que todos os sinais vão ficar limitados em malha fechada, certo? Com a modificação de zona morta, a gente garante lá, a gente já garantia que o erro ficava limitado em malha fechada, e com a modificação de zona morta, como eu desligo a adaptação, eu garanto que os parâmetros também vão ficar limitados em malha fechada. Ok? Mas uma coisa mais forte que isso que a gente chega na adaptação de zona morta é que o tempo total, a gente vai mostrar aqui, o tempo total que o sistema pode ficar fora da zona morta, fora dessa região aqui que a gente escolheu, certo? Ele vai ser finito. Isso significa o quê? Que eventualmente, depois que esse tempo total fora tiver passado,
eu vou ter, o sistema vai ser obrigado a ficar dentro da zona morta. Depois que ele ficou dentro da zona morta, se vocês prestarem atenção aqui na lei de adaptação, a lei de adaptação desliga. Então, o controlador ele passa a comportar como se fosse um controlador não linear qualquer, certo? É como se ele, uma hora ele simplesmente vai passar a desligar a adaptação e não vai ter mais adaptação. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver aqui qual que é a ideia para a zona morta. A gente vai supor aqui, para estudar isso, que os tempos em que a gente vai ter lá que o erro ele é maior do que o φ, que é o tempo que eu estou fora da zona morta, ele vai ser satisfeito para um tempo inicial, que a gente vai escrever TS de I, e um tempo final, certo? Por um tempo que está entre esses tempos. E ele vai estar lá dentro da zona morta por um tempo que vai ser lá um tempo final até o próximo tempo inicial, onde pode ser que esse próximo tempo inicial é infinito. Ok? Certo? Então, qual que é a ideia? A gente pode sair aqui desse v ponto e a gente pode reescrever ele como sendo v ponto vai ser menor ou igual que menos a módulo de E multiplica módulo de E menos delta sobre A. Mas como eu estou aqui, a gente está considerando só para esse caso aqui, que é o caso que estou fora da zona morta, certo? Como eu estou fora da zona morta, eu posso considerar que o E é φ, então vai ficar φ aqui também, mas φ menos delta é o epsilon. Então esse aqui vai ser menor ou igual que menos a φ epsilon. Se eu integrar dos dois lados, como eu tenho o tempo inicial e o tempo final, eu vou chegar numa condição que vai ser uma coisa da forma v do tempo final tem que ser menor ou igual que o v do tempo inicial menos a φ epsilon, que multiplica tempo final menos tempo inicial. Certo? Mas qual que é o detalhe aqui? Isso aqui é enquanto eu estou fora da zona morta. Na hora que eu entrei na zona morta, eu desligo a lei de adaptação. Se eu desligo a lei de adaptação, o meu valor do θ não vai variar. Certo? Na hora que eu saio da zona morta de novo, eu vou estar sempre, no momento em que eu saio, no momento que eu entro, o valor do erro vai ser o mesmo, que vai ser φ, certo? Como o valor do erro é o mesmo e o valor do erro de adaptação é o mesmo, o valor da função de Lyapunov vai ser o mesmo. Então eu tenho que o valor do próximo eu vou ter que o valor em que eu começo ele é igual ao valor em que eu terminei da última vez, que eu posso substituir aqui. Então vou ficar com v de tf de i ser menor ou igual que v de tf de i menos 1 menos a φ epsilon tf de i menos t de si. E aí a gente pode fazer aqui por indução, certo? Porque eu posso fazer uma cascata aqui, uma cadeia desses argumentos aqui, certo? Cada um eu posso encadear até o próximo. Eu vou chegar aqui, v de t de f de i vai ser menor ou igual que v de 0 menos a φ epsilon somatório de k indo de 1 até i de t de f de k menos t de s de k, que é o tempo, ou seja, o meu valor ali da função de Lyapunov vai ser menor ou igual que o valor inicial da função de Lyapunov menos isso aqui, vezes o somatório dos tempos fora da zona morta, certo? Só que, como a função de Lyapunov, isso aqui é maior ou igual a zero. Como isso é maior ou igual a zero, eu posso pegar essa desigualdade aqui e eu posso escrever que o somatório dos tempos lá, certo? Somatório dos tempos
fora da zona morta, ele vai ter que ser menor ou igual que V de zero dividido por A φ epsilon. Então a gente chega que o tempo total que o sistema fica fora da zona morta é finito. E aí, igual a gente discutiu, isso implica que eventualmente o erro vai ficar lá limitado dentro da zona morta e a adaptação vai desligar de vez. Sendo que o controlador vai passar a funcionar como se não fosse mais um controlador adaptativo. Na próxima aula, a gente vai ver uma forma de lidar com uma certa classe de sistemas que tem mais de um estado, que até agora a gente só lidou com sistemas escalares.